Avançando para a segunda-feira, nós temos a desafiadora questão do endurecimento do coração de Faraó. E voltando aqui um pouquinho da porção com a qual nós terminamos a lição de número 3, o capítulo 7, verso 3, diz o seguinte: eu, porém, vou pedir para a produção colocar na tela o texto, por favor, 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, olha aqui. Eu endurecerei o coração de Faraó. Muito bem, esse é o 7:3. Agora, então, vamos analisar o contexto mais amplo. A lição começa afirmando que 9 vezes o livro de Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. 4:21 antes do texto que nós lemos, 7:3 e assim por diante. Mas outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu o seu coração. A partir mesmo do verso 13, que diante desta narrativa que consideramos na lição do domingo, olha o que diz o verso 13. Vou pedir para a produção colocar também, em contraste com o 3. Está o 13 e diz assim: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, esse é o primeiro texto, e depois o 14, disse o Senhor Deus a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o meu povo ir. E assim por diante, a pergunta que a lição faz: afinal de contas, quem endureceu o coração de Faraó? Foi ele mesmo ou foi Deus? Bom, o autor faz aqui um arrazoado muito interessante. É significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras pragas que vamos estudar nessa semana, apenas o Faraó seja considerado aquele que endureceu o seu próprio coração. A primeira vez que vai aparecer a expressão que Deus endureceu o coração do Faraó é na 6ª praga. Bom, isso mostra, diz a lição, que Deus, ele permitiu que Faraó seguisse no endurecimento do seu coração e na sua determinação. Em outras palavras, Deus enviou as pragas apenas porque Faraó recusou libertar o povo. Se Faraó tivesse permitido e libertado o povo e liberado o povo desde o primeiro, não teriam ocorrido as pragas. Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar a Faraó a se arrepender e também a se libertar da escuridão em que ele vivia, naquele cenário religioso, escuridão e erro, naquele cenário de idolatria. Deus não criou o mal, muito menos o pecado. Lembremos sempre disso, irmãos. E, consequentemente, não fez isso no coração de Faraó. Deus não quer que ninguém se perca, inclusive não queria que o Faraó se perdesse. Deus, no entanto, Deus o deixou à sua própria mercê. Deus insistiu tanto com Faraó, tantas foram as vezes que Moisés foi até ele, e ele foi recusando. Dr. Rodrigo e Leandro Quadros deram assim ajudas preciosas para entender. Rodrigo disse o seguinte: quando você insiste com uma pessoa para não fazer alguma coisa, então vamos supor, nós que somos pais, ou vamos usar o mesmo exemplo que o Dr. Rodrigo usou. Se uma pessoa está com dor de garganta ou por qualquer outra razão não deveria tomar um sorvete, e um amigo ou pai, mãe diz: olha, não toma o sorvete, não toma, fala uma vez, 2, 3, mas a pessoa insiste que quer tomar o sorvete. Finalmente, o que nós dizemos? Na nossa língua portuguesa: tá bom, você quer tomar sorvete? Toma sorvete. Isso não significa que o pai, o amigo, o irmão, a namorada está insistindo que ele tome o sorvete. Está dizendo: olha, eu já fiz tudo que eu podia, já falei todas as vezes que eu podia falar e você resiste, você não aceita, então toma o sorvete e assume as consequências. É mais ou menos isso que Deus fez com Faraó. Deus, por meio de Moisés, foi falando ao coração, falando: olha, deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir, mas Faraó endureceu. Bom, Faraó, você está endurecendo, então endureça o coração de uma vez e não deixe, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver que eu não quero que aconteça isso, mas você vai pagar um preço muito caro. Você acha que os seus deuses vão libertar você, mas eles vão ser derrotados. É mais ou menos assim essa compreensão. E é muito importante deixar muito claro: Faraó tinha livre-arbítrio. Ele podia escolher libertar o povo ou reter o povo. Ele podia aceitar o pedido de Deus ou rejeitar. E ele decidiu contra. Ele decidiu não aceitar e ir contra Deus. A lição é clara para todos nós.
nós recebemos a capacidade de Deus de escolher entre o certo e o errado. Isso chama-se livre-arbítrio. Esta é a parte mais semelhante que o ser humano tem de Deus, é a sua liberdade, ao escolher o certo ou o errado, obedecer ou desobedecer. Isso é uma verdade para todos nós. E uma ilustração que nos ajuda aqui, também utilizada por vários, inclusive pelo Leandro Quadros, fala-nos da luz do sol incidindo sobre duas matérias diferentes. Sobre o barro, o mesmo sol endurece o barro, mas ele derrete a cera ou a manteiga. O problema está com quem? Com o sol, que endureceu o barro e derreteu a cera ou a manteiga? Não. É a natureza daquelas substâncias. Um endurece cada vez mais, outro amolece cada vez mais. Assim é o ser humano. O efeito depende da natureza de cada um, das escolhas que cada um fez. Nesse caso, nós podemos dizer que o destino do faraó, o resultado do que iria acontecer com ele, dependia unicamente das suas escolhas. E isso acontece conosco também. O resultado da nossa vida ocorre exatamente conosco. E o que ocorre exatamente conosco é o resultado das nossas escolhas. Que Deus nos ajude a fazer boas escolhas. Como disse Moisés, eu te coloco hoje a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Que este apelo que Moisés fez ao povo antes da sua morte, da sua despedida, seja o apelo diário. Escolhe a vida, escolhe o bem, escolhe o certo, e que Deus nos ajude a fazê-lo e experimentar as bênçãos e as consequências que Ele nos oferece boas das nossas escolhas, evitando assim as consequências ruins das más escolhas. Desta maneira, pomos um ponto final na lição da segunda-feira.